Boa noite. Boa noite. Mais uma manobra no Conselho de Ética da Câmara e análise de processo contra Eduardo Cunha adiada mais uma vez. Ministro do STF quer definir regras para o andamento do impeachment. E oposição promete obstruir votações até a decisão da Suprema Corte. Vice Michel Temer nega que o PMDB vá romper com o Planalto e deixar o governo. Justiça quebra os sigilos bancário e fiscal do filho de Lula e do ex-ministro Gilberto Carvalho. Mesa diretora da Câmara, controlada por aliados do presidente da Casa, Eduardo Cunha, afasta o deputado Fausto Pinato, do PRB, relator do processo contra o PMDBista. Com a manobra, o processo contra Cunha no Conselho de Ética foi adiado pela sexta vez. O presidente do colegiado, José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, afirmou que irá recorrer. Cunha é acusado de mentir à CPI da Petrobras quando disse não ter contas na Suíça. Além do Conselho, o deputado é alvo de inquéritos no STF. No Conselho de Ética, houve muito protesto contra a decisão da mesa diretora da Câmara. Essa decisão que nós estamos recebendo aqui é a demonstração clara de que ele realmente não pode continuar presidindo esta casa. Está interferindo nas ações do Conselho. E o Conselho precisa ter autonomia. Essa é a invasão das prerrogativas do Conselho e nós não podemos admitir esse tipo de atitude. A Rede e o PSOL pediram ao Procurador-Geral da República que afaste Cunha da presidência da Câmara. Os partidos alegam que ele tem usado o cargo para se proteger do processo de cassação. E a cúpula do Conselho de Ética da Câmara se reuniu no fim da tarde para tratar da elaboração de um projeto de resolução para pedir o afastamento do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. O objetivo é que a resolução vá para a votação em plenário. Caso Cunha se recuse a pautar esse item, os deputados do colegiado dizem que vão entrar com recurso no Supremo Tribunal Federal. O presidente do colegiado escolheu o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, como novo relator do processo contra Cunha. E ele sinalizou que vai recomendar a continuidade do processo. E temendo um possível afastamento, Eduardo Cunha mandou uma petição ao ministro Teori Zavascki, relator da Lava Jato, dizendo que ele está apenas exigindo o devido processo legal no Conselho de Ética e que as reclamações sobre suas manobras se devem a divergências políticas. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre esse episódio envolvendo Eduardo Cunha no Conselho de Ética. Foi destituído o relator do Conselho de Ética da Câmara. Com isso, volta a estaca zero o processo de cassação de Eduardo Cunha. Você vai ouvir muita informação sobre esse assunto. Por exemplo, a complicadíssima informação de que o relator pertence a um partido que integrou o bloco do PMDB, que elegeu Eduardo Cunha em fevereiro e, portanto, seria suspeito para atuar nesse caso. Esqueça tudo isso. Concentre-se no seguinte: Fausto Pinato, o relator destituído, caiu porque Eduardo Cunha quis que ele caísse. Fausto Pinato cometeu a racionalidade de concluir que, diante de tudo que está aí na cara de todo mundo, Eduardo Cunha precisa ser investigado, processado e, se for o caso, cassado pelos seus pares. O problema é que quem manda na Câmara hoje é Eduardo Cunha. E Eduardo Cunha concluiu que Eduardo Cunha não deve nada a ninguém, muito menos explicações. O mais grave é que Eduardo Cunha faz tudo isso porque deixam ele fazer. Não há na Câmara nenhum movimento de deputados digno de nota. A Procuradoria da República não toma conhecimento, não toma nenhuma providência. E o Supremo Tribunal Federal demora a transformar denunciado em réu. Diante desse cenário, o Congresso brasileiro deve muito aos seus suspeitos, corruptos e cúmplices. Sem esses personagens, o Congresso perderia o que lhe é vital, o enredo. A disfarçatez com que Eduardo Cunha desfila sua amoralidade pelos corredores da Câmara, no instante em que os deputados discutem o impeachment da presidente da República, é a prova definitiva de que parlamentos também podem cometer suicídio. Boa noite. Oposição promete obstruir votações na Câmara até que o Supremo Tribunal decida sobre o processo de impeachment da presidente Dilma.
Ontem, o ministro Edson Fachin, atendendo o pedido do PCdoB, suspendeu a tramitação do processo de impeachment da presidente até a próxima quarta-feira, quando o plenário da Corte deverá julgar o caso. A decisão impede a Câmara dos Deputados de instalar a comissão especial. Uma das questões que serão analisadas pelo plenário do STF é a votação secreta realizada ontem, após muito tumulto, para eleger os membros da comissão. A chapa formada por partidos de oposição e por dissidentes da base governista ganhou a votação, impondo a primeira derrota ao Palácio do Planalto. No despacho, Fachin ressaltou que a Constituição e o regimento interno da Câmara não prevêem votação fechada. Nós aqui achamos que essas medidas são frontes necessários para garantir a legalidade e a constitucionalidade das medidas, porque fora disso é golpe. O PSDB também vai argumentar que todas as eleições da Casa, sem exceção, há mais de 20 anos, obrigatoriamente têm que ser secretas. É uma previsão regimental. O que a Corte vai fazer agora? Vai decidir se prevalece as eleições com votação secreta ou se elas serão abertas. E se forem abertas, não há nenhum problema. Nós definiremos o rito e, a partir de agora, não judicializaremos mais a questão. Há pouco eu discuti com os líderes de outros partidos de oposição para que a gente possa intensificar o movimento de obstrução que já tem sido feito nos últimos dias, para que a gente aguarde a posição do STF, até porque a Casa não pode viver uma verdadeira guerrilha jurídica. O líder do PSDB, Carlos Sampaio, defendeu o voto secreto para evitar interferência do Executivo. A partir de hoje é colocar a Câmara para funcionar. Nós temos matérias importantes para votar, nós temos medidas provisórias, nós temos a PEC dos precatórios, dos depósitos judiciais, que é de interesse, inclusive dos governadores do PSDB e do PT, enfim. Então, não é razoável o Congresso Nacional ficar paralisado. Para o senador e presidente do PSDB, Aécio Neves, a derrota do governo mostra a enorme desarticulação da base governista. Acho até que o governo, que ontem corria para definir o processo de impeachment, deve estar se acautelando agora para fazer as contas, porque não teve sequer 200 votos numa votação secreta. Imagine quando essa votação for aberta e o parlamentar estiver sendo acompanhado pela sua base, pressionado pela sociedade. Eu acho que o governo tem muitas razões para se preocupar. Agora vamos interromper o noticiário de política para falar da manifestação de estudantes aqui em São Paulo que terminou em confusão. A manifestação começou por volta das 5 horas da tarde na Avenida Paulista. Agora são 9 horas da noite e os cerca de 2.000 alunos, estudantes, também professores, chegaram aqui na sede da Secretaria Estadual da Educação, no centro de São Paulo, e ocupam todas as faixas da Avenida Ipiranga. O trânsito está bloqueado nos dois sentidos e, portanto, o motorista encontra muita dificuldade para circular aqui pela região. Os cerca de 2.000 integrantes desse movimento que iniciaram este protesto de hoje pedem o cancelamento do processo de reorganização escolar do governo do estado. Depois que o governador sugeriu a suspensão, eles querem, na verdade, o cancelamento deste plano. Eles, neste momento, soltam rojões aqui na rua. Não dá para saber exatamente se há violência, se há feridos, mas o que a gente percebe é que há barulho e que eles estão soltando fogos. Logo em seguida, teve início um confronto com a polícia e os manifestantes saíram correndo. A polícia reagiu aos rojões dos estudantes com bombas de efeito moral. Os manifestantes fizeram barricadas e atearam fogo no material. Durante a confusão, os estudantes se dispersaram e por volta das 9h30 da noite, o trânsito foi liberado. O repórter Luciano Penteado continua em frente à Secretaria da Educação e tem mais informações. Olha, Estela, agora a situação já é bem mais tranquila aqui na região central da cidade. Como a gente observa, homens da Polícia Militar e também da Tropa de Choque continuam fazendo um cordão de isolamento aqui na entrada principal do prédio da Secretaria Estadual da Educação, bem do lado de onde houve essa confusão de agora a pouco, mas a situação já é bem mais tranquila. A Avenida Ipiranga, que chegou a ficar bloqueada, já foi liberada e o trânsito de pedestres aqui pela Praça da República também já foi normalizado. Segundo a Secretaria da
educação. São 126 escolas ocupadas, de acordo com o último balanço, 9 a menos do que ontem, já que de ontem para hoje houve a desocupação de alguns prédios. Bem, mas portanto a situação de momento é mais tranquila, mas a polícia continua de prontidão aqui no prédio, na entrada do prédio da Secretaria, num eventual retorno desses manifestantes depois deste confronto de agora à noite. Voltamos ao estúdio. Muito obrigado, Luciano. Agora voltamos com as notícias de Brasília. O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, quer que o processo de impeachment da presidente Dilma seja organizado. Segundo ele, o STF vai definir um rito para o processo de impeachment e que isto evitará medidas judiciais a cada passo do processo no Congresso Nacional. Eu vou propor um rito que vai do começo até o final do julgamento do Senado. Ele disse ainda que vai levar em consideração o rito do impeachment do ex-presidente Fernando Collor, em 1992, para propor um novo rito. A lei do impeachment é de 1950 e não foi atualizada. Para Fachin, o STF deve ser o guardião do processo de impeachment. Por isso que o Supremo, como guardião do procedimento, precisa zelar por este procedimento regular e é este exame que nós vamos propor e examinar na quarta-feira. O vice-presidente da República, Michel Temer, disse que vê como legítima a decisão de ontem da Câmara sobre a eleição de chapa de oposição para a comissão do impeachment. Temer deu uma rápida declaração ao sair do gabinete da vice-presidência. Isto revela exatamente que nós vivemos num regime de uma normalidade democrática extraordinária. As instituições estão funcionando, nós devemos preservar aquilo que as instituições estão fazendo e revelar, com isso, a democracia plena do país. Ele não falou sobre a carta enviada à presidente. Nela, Temer escreveu que Dilma não confiava nele e nem no seu partido, o PMDB, e que passou os primeiros 4 anos de governo como vice decorativo, que ele ou o seu partido jamais foram chamados para discutir questões econômicas ou políticas do país e que eram meros acessórios secundários. No entanto, hoje, o vice-presidente negou que haverá uma debandada do PMDB do governo. Questionado sobre isto, fez um gesto negativo com a mão. Em negociação de delação premiada, Nestor Cerveró afirma que o senador Delcídio do Amaral, do PT, recebeu 10 milhões de dólares em propina da empresa Alstom. A informação foi divulgada pelo jornal Folha de São Paulo. Segundo a reportagem, Cerveró contou que Delcídio teria recebido a propina entre 1999 e 2001, durante a gestão do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Na época, Delcídio ocupava a diretoria de óleo e gás da Petrobras e Cerveró atuava como gerente dessa área. Ainda segundo o jornal, Cerveró disse que o pagamento de propina ocorreu na compra de turbinas para uma termoelétrica que seria construída no Rio de Janeiro. O repasse do dinheiro teria sido feito por um lobista da Alstom, que tinha interesse em vencer o contrato de mais de 550 milhões de dólares. Delcídio do Amaral foi preso no final de novembro, acusado de obstruir as investigações da Lava Jato. Ele foi flagrado numa conversa tentando comprar o silêncio de Nestor Cerveró. Segundo a Folha, a Alstom vendeu sua divisão de energia e não quis comentar o assunto. Os advogados de Delcídio e de Cerveró também não quiseram falar. A Petrobras disse ao jornal que não iria se manifestar sobre este caso. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso se manifestou em uma rede social. Ele escreveu que o suposto pagamento de propina foi um ato de corrupção de Delcídio e não algo generalizado, como acontece agora. O ministro Teori Zavascki prorrogou o prazo dos inquéritos sobre o senador Renan Calheiros e mais 7 políticos. Todos são investigados na Lava Jato. O pedido foi feito pela Procuradoria-Geral da República. Além de Renan, o ministro prorrogou os inquéritos dos senadores Edson Lobão e Valdir Raupp, do PMDB, de Gleisi Hoffmann e Humberto Costa, do PT, e dos deputados José Mentor, do PT, de Aníbal de Freitas, do PMDB, e do ex-deputado João Pisolatti, do PP. Ex-coordenador do programa Mais Médicos é investigado na Operação Pulso da Polícia Federal.
Um dos alvos da operação, que tem como objetivo reprimir a atuação de uma quadrilha especializada em direcionar licitações e desviar recursos da Hemobras, é o médico Mozar Júlio Tabosa Salles, que foi diretor do órgão e chegou a ocupar interinamente o posto de ministro da Saúde na gestão da presidente Dilma. As investigações mostram que a mulher de Mozar teria movimentado R$1.600.000 em uma conta no ano passado. Em Pernambuco, durante a ação da Polícia Federal, maços de dinheiro foram jogados das janelas de um prédio onde aconteciam buscas. Os pacotes de dinheiro passarão por perícia. Justiça Federal aceita pedido do Ministério Público e autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal do filho do ex-presidente Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva, e do ex-ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho. Os sigilos da LFT Marketing Esportivo, empresa de Luiz Cláudio, e de pelo menos mais 4 empresas e uma pessoa também foram quebrados. As medidas acontecem no âmbito da Operação Zelotes da Polícia Federal, que investiga fraudes em julgamentos no CARF, órgão ligado ao Ministério da Fazenda. No caso do filho de Lula, as investigações apontam que a LFT recebeu R$2,5 milhões do escritório Marcondes e Maltoni, investigado por suposta atuação ilegal para aprovação de uma medida provisória que beneficiaria o setor automotivo. Já em relação a Gilberto Carvalho, a Polícia Federal aponta suposto conluio entre o ex-ministro do primeiro mandato de Dilma e lobistas suspeitos de pagar propina para obtenção de benefícios fiscais. As defesas de Gilberto Carvalho e Luiz Cláudio negam as irregularidades. Juristas, professores, médicos, jornalistas. Agora à noite, um grupo formado por 40 pessoas da sociedade civil lançou o Instituto Não Aceito Corrupção. Segundo seus criadores, a entidade tem como objetivos discutir políticas públicas anticorrupção, educar e fazer pesquisas sobre o tema. Justamente hoje é comemorado o Dia Internacional de Combate à Corrupção. O lançamento do Instituto Não Aceito Corrupção aconteceu agora à noite aqui no pavilhão da Bienal, que fica no Parque do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo. A entidade sem fins lucrativos e que se diz apartidária foi fundada por 40 pessoas de várias áreas de atuação, como promotores de justiça, advogados, intelectuais e sociólogos. De acordo com os criadores, será um espaço livre para a discussão de ideias, para o estudo, desenvolvimento e também implantação de ações que combatam a corrupção no Brasil. A proposta é analisar as políticas públicas já existentes, mas também sugerir aprimoramentos e também novos caminhos. O Instituto pretende captar recursos com patrocinadores para bancar os projetos. O cidadão vai poder fazer sugestões, críticas e participar dos debates pela internet. Nós vamos ter no nosso site um radar de iniciativas que permitirá ao cidadão que quer colaborar no controle da corrupção encontrar aquela iniciativa que mais se amolda aos seus talentos, às suas possibilidades, permitindo a ele que colabore no combate à corrupção, quer montando um observatório, quer colhendo assinaturas para o projeto das 10 medidas contra a corrupção. Ou seja, são inúmeras as possibilidades de participação da sociedade. Segundo uma pesquisa recente do Instituto Datafolha, a corrupção, pela primeira vez, aparece em primeiro lugar entre os maiores problemas apontados pelos brasileiros, com 34%. Em seguida, vem a saúde e o desemprego. O site do Instituto é o nãoaceitocorrupção.org.br. Por unanimidade, o Tribunal de Contas da União nega o recurso apresentado pelo governo no caso das chamadas pedaladas fiscais. Com isso, a Corte mantém o entendimento de que o governo feriu a lei de responsabilidade fiscal. As pedaladas fiscais consistem em utilizar dinheiro de bancos públicos para pagar despesas do Tesouro Nacional, como programas sociais, por exemplo. Essa prática permitiu que o governo melhorasse artificialmente as contas públicas. Presidente Dilma Rousseff se defende das pedaladas fiscais e diz que não cometeu nenhum crime. O anúncio foi feito hoje à tarde durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, em Roraima. Dilma afirmou que não há nenhum delito contra o seu governo e que vai continuar com um programa habitacional, mesmo que em um ritmo um pouco menor. Uma das razões para que eu esteja sendo julgada hoje é porque uma parte, eles acham que nós não gastamos. Nós não devíamos ter gastado da forma que gastamos para fazer o Minha Casa Minha Vida. Uma das razões é essa.
é o que eles chamam de pedaladas fiscais. Não há nenhum delito, nenhum crime apontado contra nós. E agora à noite, a presidente Dilma Rousseff se reuniu com o vice-presidente Michel Temer no Palácio do Planalto. Eles não se falavam desde quinta-feira da semana passada, quando Eduardo Cunha decidiu abrir o processo de impeachment. E o encontro acontece 2 dias depois da queixa descrita por Temer em carta enviada à petista. Ao deixar o Planalto, Temer disse que combinou com a presidente que a relação dos dois de agora em diante será institucional. Em nota, o Palácio do Planalto afirmou que Dilma e Temer decidiram que terão uma relação extremamente profícua, tanto pessoal quanto institucionalmente, sempre considerando os interesses do país. A seguir, a divisão no PMDB. Legenda destituiu o líder da bancada, Leonardo Pisciani, ligado à presidente Dilma Rousseff. Assume Leonardo Quintão. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos. E você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Eu sou Emerson Leão, do futebol, como você conhece. Estarei neste domingo na entrega de prêmios. 12º Troféu Mesa Redonda. Neste domingo, 9h30 da noite. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose e a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Quando a gente debate futebol no país do futebol é assim. Sempre tem uma dica para melhorar o time. Ousem! O amor pela camisa fala mais alto. É duro fazer gol no Corinthians. Rola um questionamento. Será que o cara tá sabendo que ele é atacante ou é defensor? Que ele tá... De que lado do campo que ele tá? Deve usar, não deve? É o outro papo. E a zoeira não tem limites. Agora foi! Puxê! Tá esperto, Flávio, deixa eu ver. Todo ramo, né? Mesa Redonda, o futebol debate mais tradicional do país do futebol. Todo domingo, 9 da noite. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Baltec, super manta líquida impermeabilizante. Rexona antibacteriano. 10 vezes mais proteção contra bactérias que causam mau odor. Center Castilho. Vai reformar? Passe no Castilho.
PMDB destitui o líder da bancada, Leonardo Pisciani, ligado à presidente Dilma Rousseff. O requerimento teve 35 assinaturas, uma a mais do que o necessário para substituir o líder, uma vez que o partido conta com 66 parlamentares. Quem assume agora é o deputado Leonardo Quintão, de Minas Gerais. A articulação pela troca contou com o apoio do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na reforma ministerial de Dilma, Pisciani foi responsável pela indicação da pasta com maior orçamento da esplanada, da saúde. Na conta de Pisciani esteve também a indicação do ministro de Ciência e Tecnologia. O nome do líder chegou a ser citado na carta de Temer a Dilma. O vice-presidente criticou o fato da petista excluí-lo e passar a negociar com Pisciani. O estopim para a queda teria sido a indicação dos nomes para compor a comissão especial do impeachment. Pisciani indicou nomes favoráveis a Dilma e a ala do PMDB contra o Planalto protestou. O ex-líder do PMDB, Leonardo Pisciani, disse que recebeu com tranquilidade a manifestação de deputados do partido por sua substituição. Ele afirma que a bancada está rachada e que o embate dentro do partido continuará. Até semana que vem, o tempo deve continuar bastante instável aqui na capital paulista. O sol aparece pouco, chove a qualquer hora e o ar fica bem abafado. Então vamos aos detalhes da previsão para o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Áreas de instabilidade vindas do Paraguai chegam a São Paulo amanhã. Elas provocam chuva desde cedo em todo o centro-sul do estado. Essa chuva pode ser mais forte a partir do meio da tarde. Apenas no norte paulista é que o sol ainda aparece pela manhã e a chuva vem depois de forma mais isolada. No centro-oeste paulista, máxima amanhã de 29 graus, tanto em Marília quanto em Presidente Prudente. Já na porção norte do estado, a máxima esperada é de 30 graus em Bauru e também em Franca. E na faixa leste, máxima de 27 graus em Sorocaba e de 31 graus em São José dos Campos. Na Grande São Paulo, o dia começa com muitas nuvens e a chuva começa pela manhã, se estendendo ao longo do dia. E até sexta-feira, aqui na capital, o céu fica encoberto, o sol aparece pouco e pode chover a qualquer hora, máximas de 29 e 28 graus. E no sábado, o céu continua igual, mas a chuva deve vir mais concentrada a partir da tarde, máxima de 29 graus. França identifica o terceiro homem-bomba que atacou a casa de espetáculos Bataclan no dia 13 de novembro. Fouad Mohamed Agad tinha 23 anos. Era francês da cidade de Estrasburgo e foi para a Síria em 2013. O primeiro-ministro Manuel Valls confirmou que o terceiro terrorista foi identificado. Fontes próximas ao caso disseram que foi a própria família de Fouad que alertou a justiça francesa depois de receber da Síria uma mensagem por telefone informando sobre a morte. O exame de DNA confirmou a identidade. O pai disse que eles se viram pela última vez há 2 anos, quando Fouad viajou para a Síria e teria matado o filho se soubesse o que ele planejava. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Fique agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma boa noite e até amanhã. Descubra o segredo do sucesso da galinha mais famosa da internet. Daqui a pouco, 11h30 da noite em Conectados. Assista agora. Todo Seu.